Então vamos continuar? A ideia hoje, então, é a gente falar sobre ressuscitação volêmica. Ressuscitação volêmica. Bom, no primeiro vídeo a gente falou sobre um plano geral de escolha de fluido, de como é que a gente usa o soro em diferentes situações clínicas. No segundo vídeo a gente falou sobre a avaliação do status volêmico, que é uma avaliação clínica inicial para eu definir que tipo de problema eu tenho. E aí lá a gente fala que inicialmente eu tenho que identificar a presença de sinais de hipovolemia. Ok? Hipovolemia é uma situação clínica em que eu tenho uma depleção do volume de fluido extracelular. Esse fluido extracelular, ele é o fluido que está no interstício e o fluido que está no intravascular. Então, quando há uma perda de fluido, e aí essa perda de fluido em geral é uma perda de água mais sódio, essa perda de água mais sódio leva a uma situação clínica de diminuição de volume extracelular, do compartimento extracelular, que é basicamente 20% do peso corporal, afetando o fluido que está presente no interstício e principalmente no intravascular. Principalmente no intravascular, porque a diminuição de volume no IV acaba levando a, se eu tenho uma diminuição de volume intravascular, eu tenho uma diminuição de perfusão periférica. Se eu tenho uma perfusão periférica diminuída, ela atinge órgãos vitais, essa diminuição de perfusão vai levar a uma lesão do tipo isquêmica no cérebro, no rim, no coração. Essa lesão isquêmica leva a uma disfunção do órgão. Como essa lesão ela é multiórgão, ela fatalmente, se não houver uma intervenção, ela vai evoluir com a morte do paciente. Então, definir a presença de hipovolemia é algo importante na avaliação inicial do paciente. Para você definir o tratamento fluidoterápico ou soroterápico, ok? Para evitar que entre nessa cadeia de eventos que vai levar de forma aguda à morte do paciente, ok? Para isso, a gente usa então como meio de reverter o quadro um protocolo de ressuscitação volêmica, um padrão de administração de fluido de forma aguda e rápida, aguda e na emergência. Ok. Como a gente vai fazer isso? A gente vai comentar daqui a pouco, mas eu queria fazer uns comentários iniciais sobre isso. Então, olha só. A ressuscitação volêmica é parte do tratamento no paciente que está hipovolêmico. Mas a gente não pode esquecer de dois outros componentes do tratamento de um paciente hipovolêmico. Então, além da ressuscitação volêmica, eu tenho que
tratar a causa da hipovolemia, e eu tenho que tratar os efeitos da hipovolemia, além de tratar a própria hipovolemia, tá? Então eu vou tratar a causa, coisa simples. O paciente tem uma gastroenterite, está vomitando, com diarreia, e ele faz hipovolemia. Não adianta eu fazer ressuscitação volêmica se não tratar, se não usar sintomáticos que vão diminuir os episódios de vômito, entendeu? Então eu tenho que identificar a causa e tentar tratar a causa. Eu tenho que identificar os efeitos e tratar os efeitos. Aqui, quando eu falo os efeitos da hipovolemia, eu estou falando aqui basicamente de distúrbio hidroeletrolítico ou eletrólito, né? Porque o hidro já é aqui, eletrolítico, mais ácido básico. Os efeitos da hipovolemia vão levar a distúrbios hidroeletrolíticos adicionais e ácido básico adicionais. Então, além da ressuscitação volêmica, eu tenho que estar atento a esses dois princípios do tratamento: tratar a causa e os efeitos da hipovolemia. Ok. Bom, aí... Ok, então eu vou fazer resuscitação volêmica e aí eu vou fazer com um soro. E aí eu tenho que dizer que tipo de soro, que tipo de fluido ou solução eu utilizo para fazer ressuscitação volêmica. Eu tenho basicamente três tipos de solução para poder administrar e expandir volume. Opa. Eu tenho os cristalóides, os coloides e o sangue. Uma observação. Eu citei aqui que hipovolemia é uma perda de volume extracelular, e aí eu falei que basicamente por água e sódio, mas veja só. Se o cara toma um tiro ou sofre um acidente, um trauma, e ele sangra, ele vai evoluir com hipovolemia por perda de sangue. Então, os produtos do sangue, plasma, concentrados de massa, são expansores plasmáticos também. A gente não vai falar sobre eles hoje, porque a gente vai falar basicamente da hipovolemia, vamos dizer assim, da hipovolemia clínica, não da hipovolemia traumática. Está relacionado às causas traumáticas hemorrágicas de hipovolemia. A gente vai falar das hipovolemias não hemorrágicas, ok? Então, basicamente, vai ter cristalóide e coloide. Vou botar a tampinha aqui. Cristalóide e coloide. Os cristalóides, basicamente, a gente tem disponível para a gente utilizar o soro fisiológico de 0,9%, o famoso soro fisiológico de 0,9%, e o soro Ringer lactado. Entre os coloides, a gente tem muito facilmente encontrável a albumina IV. Eu tenho outras opções, mas a gente não vai falar sobre elas porque elas são mais difíceis de estar disponíveis, e eu estou falando de disponibilidade, obviamente, estou falando de hospitais públicos que você vai trabalhar, então talvez você não encontre, mas a gente tem, entre outros coloides, a gente tem amido hiperoncótico, a gente tem destro, a gente tem gelatina. Mas acaba que a gente usa, basicamente, quando precisa usar um coloide em expansão plasmática, a gente acaba optando por albumina.
soro fisiológico ou ringer. Ok? Beleza. Então, olha só. O que a gente tem aqui que eu acho que é importante a gente saber? Das três opções que eu tenho, soro fisiológico, ringer e albumina, o principal é o soro fisiológico. Aliás, antes, que eu acho que é importante. Os cristalóides é primeira linha e os coloides segunda linha em expansão plasmática. Então, sempre a prioridade de primeira linha é utilizar cristalóides em vez de coloides. Qual que é a diferença? A diferença é mais ou menos o seguinte. Cristalóides, coloides são moléculas muito grandes. Então, elas não atravessam a barreira, a membrana. Então, quando você administra um coloide intravascular, praticamente 100% desse coloide vai ficar mais bonito assim. Vai ficar dentro do compartimento intravascular. Então, a eficácia de expansão plasmática é enorme, porque o volume que você coloca, ele fica dentro do vaso, porque como tem um grande conteúdo de albumina, de pressão oncótica, ele se mantém dentro do vaso. Os cristalóides, eles são moléculas menores e elas acabam passando pelas membranas celulares, ultrapassando os compartimentos pela osmose. Então, por exemplo, a gente sabe que aproximadamente 25% do volume que a gente utiliza fica dentro do vaso. O resto vai para interstício. Acaba sendo osmoticamente atravessa e vai para interstício. Então, isso faz com que cristalóides tenham um efeito de expansão plasmática, assim como coloides, só que o coloide tem um efeito mais, vamos dizer assim, mais intenso. E também esse efeito é mais duradouro. Aproximadamente, eu tenho o volume que eu coloco lá, o efeito é 12, 24 horas dentro do vaso intravascular. Acho que não está ficando legal essa cor, hein? Agora fica melhor. Está duradouro de horas, ok? O efeito já aqui é mais curto. A minha vida é de meia hora. O efeito dura entre 1 e 4 horas de efeito expansor plasmático. Aqui dura quase um dia inteiro de efeito expansor plasmático. E aí, quando você olha essas características do coloide, você vai pensar assim, então eu tenho que usar coloide em vez de cristalóide para poder expandir, para fazer expansão plasmática. Qual que é o problema disso? O problema é que o custo aqui é muito alto. A albumina é caro, é muito caro. Então parece que vale a pena. Os efeitos benéficos dos coloides sobre os cristalóides têm que ser muito maiores. E, até o momento, não tem evidência de que os efeitos benéficos dos coloides são muito melhores do que os cristalóides. Aliás, estudos mais antigos até provam que cristalóides têm efeitos mais benéficos do que coloide, porque coloide talvez tenha uma possibilidade de complicações posteriores da utilização. Por exemplo, eu não citei, mas amido
hiperoncótico, amido, a gente não usa expansão plasmática porque a gente sabe que ele acaba evoluindo com insuficiência renal, necessidade de hemodiálise e morte do paciente, então aumenta a mortalidade. A albumina não tem esse efeito, lógico, mas a albumina acaba não sendo uma opção pelo valor, pelos custos muito altos. O cristalóide é muito mais barato e com uma eficiência razoável, então a gente acaba utilizando como primeira escolha cristalóides do que colóide. Ok? Entre as possibilidades de primeira escolha, a gente tem então duas: soro fisiológico e ringer lactato. O soro fisiológico, ele aqui é o rei aqui. Ele é o rei. É o mais utilizado. Okay? Em geral. O ringer lactato é uma alternativa ao soro fisiológico. Eles são muito semelhantes em efeito, mas eles são diferentes em efeitos adversos. Ok? Então, assim, o principal efeito adverso de utilizar soro fisiológico é acidose hiperclorêmica. Acidose hiperclorêmica. A gente tem 154 ml de cloro no soro fisiológico. E de sódio também. Então, o soro fisiológico tem mais cloro do que tem no plasma normal. Então você vai dar você vai encher o paciente de volume de uma substância, de uma solução que é rica em cloro, você vai dar cloro demais. Isso pode evoluir com acidose hiperclorêmica, hipercalêmica. O que se sabe é assim, embora isso seja possível de acontecer, isso tem a ver com o volume. Então, até 2 litros em 24 horas é menos provável que o paciente evolua com acidose hiperclorêmica. O ringer lactato ele tem uma quantidade menor de sódio e de cloro, então eles têm uma quantidade menor, então tem uma quantidade de cloro semelhante, então eles acabam não estando implicados na evolução com acidose hiperclorêmica. E aí talvez a segurança, porque o lactato, por exemplo, tem bicarbonato, e aí fazia um efeito de buffer, e você evitava que o paciente evoluísse com acidose hiperclorêmica. Ok? Acontece que, a rigor, as diferenças clínicas da aplicação tanto de soro fisiológico quanto de ringer lactato são muito pequenas. Tá? O efeito colateral mais implicado com relação à utilização de grandes volumes de ringer lactato é a possibilidade de evoluir com hipercalemia, com hiperpotassemia, porque ringer lactato tem potássio. Só que a quantidade de potássio do ringer lactato é muito pequena, e você precisaria de um volume muito grande, 10 litros de ringer lactato em 24 horas, para produzir um excesso de potássio suficiente para ser clinicamente relevante. Ok? Outra possibilidade, tanto um quanto o outro acabam produzindo edema. E aí é óbvio, se eu acabei de comentar aqui com vocês que 75% desse fluido vai para o interstício, em algum momento vai produzir edema periférico. O problema é que esse edema ele acontece em parênquima pulmonar, levando a edema pulmonar. Então é algo que você tem que estar atento para definir se tem sinais ou não de edema pulmonar, porque é um momento em que você está dando soro demais. E aí a gente falar sobre isso quando a gente for falar sobre monitorização. O ringer lactato tem uma outra possibilidade também, é que como ele tem menos sódio, pode acontecer como complicação de fazer hiponatremia. Porque ele tem mais água do que sal, então como complicação pode dar hiponatremia. Ok? Ok, então tá. Então assim,
eu não tenho, então, uma diferença. Eu acabo utilizando muito soro fisiológico, aqui por prática minha, eu acabo utilizando mais soro fisiológico do que ringue lactato, porque está na minha cabeça mais soro fisiológico do que ringue lactato. Não que soro fisiológico seja muito melhor do que ringue lactato, porque os benefícios são muito semelhantes, tá? Você pode até, talvez você poderia pensar que o Ringer fosse uma alternativa, uma primeira escolha, mas assim, em pacientes que você estivesse preocupado em evolução para acidose, se fosse necessário volumes muito grandes, e aí você está preocupado de o paciente vai fazer ou não acidose, você acaba utilizando o Ringer. Mas se não, a primeira escolha acaba sendo soro fisiológico. A albumina, entre os coloides, então, a albumina tem o seu papel. A gente tem albumina de 4%, de 20%, que geralmente a gente chama de albumina hiperoncótica, porque ela tem essa vantagem de aumentar a pressão oncótica. E aí, clinicamente, a gente tem umas utilizações assim, muito de prática, embora a gente não tenha, a gente não veja benefício científico assim, provado disso, mas em pacientes que estão hipovolêmicos, mas tem uma pressão oncótica muito baixa, por exemplo, e essa pressão oncótica muito baixa acaba fazendo um papel grande na hipovolemia, a gente acaba utilizando a albumina para retirar esse efeito. Um exemplo desse tipo de paciente é um paciente que está com cirrose, por exemplo. Né? O paciente cirrótico, ele pode estar hipovolêmico, mas com as pernas inchadas, com ascite. Então, assim, ele pode estar com o volume de água total do corpo aumentado, porque está aumentado em outros compartimentos, mas no intravascular está diminuído. Então, a possibilidade de usar albumina a 20%, por exemplo, é para melhorar a pressão oncótica, expandir o volume intravascular e melhorar a hipovolemia. Tá? Mas também eu tenho muito pouca evidência científica de que isso seja benéfico do ponto de vista de evidência científica. Ok? Então tá. Então, resumidamente, eu vou usar soro fisiológico. Eu vou usar Ringer como alternativa ao soro fisiológico se eu estiver preocupado se o paciente pode fazer ou não acidose perclorêmica. Em pacientes que eu tenho uma preocupação com relação à pressão oncótica, eu acabo utilizando, mas em geral são pouquíssimas as situações clínicas em que você não vai utilizar o soro fisiológico como a nossa primeira opção. Ok? Ok. Bom, e aí como é que a gente faz isso aqui? Então eu vou lá, o cara está hipovolêmico, eu vou usar soro fisiológico. Com que taxa de administração eu vou fazer essa medicação? Então, geralmente essa medicação, esse soro, geralmente a gente faz em bolos, que a gente fala. A gente pega um bom gel de periferia, um 18 na periferia, pelo menos, e eu faço esse em bolos. Em bolos, geralmente a administração é de 500 ml IV em menos do que 15 minutos. E aí eu reavalio. Então, eu defini que o paciente está hipovolêmico. Eu pego um frasco de soro fisiológico de 500 ml, pego um acesso periférico, um bom acesso periférico, para poder ter um fluxo bom. Se eu pegar um 24 na mão, não vai demorar mais que 15 minutos para administrar 15 ml de soro fisiológico. Pego um gelcão bom e aí eu faço aberto, eu abro o soro, tá? E aí eu faço ali 500 ml e aí eu faço a reavaliação. A reavaliação é saber se o paciente responde à administração de fluido. Eu espero, aumentando, expandindo o volume plasmático dele, ele melhora o índice cardíaco, ele reverta aqueles sinais de hipovolemia que eu estava comentando anteriormente. Então você vai prestar atenção nessa reavaliação no status mental,
paciente estava sonolento, ele começa a ficar mais acordado. Nos sinais vitais, o paciente estava taquicárdico, foi menos taquicárdico, a pressão do paciente estava abaixo de 90, começa a ficar acima de 90. No débito urinário, eu tenho uma expectativa que esse débito urinário ele seja maior do que 0,5 ml quilo hora. E aí tem que ser maior do que isso. Então se o paciente estiver muito grave, eu passo uma sonda lá na emergência justamente para eu saber o volume urinário, para saber se está melhorando a perfusão do rim, melhorando a administração. Eu vou ter alguns dados de laboratório, então função renal, sódio, potássio, e a gasometria para definir se há distúrbio ácido básico. Eu posso pedir lactato se o paciente estiver chocado, para avaliar se houve melhora do choque. E eu posso pedir dosagem de sódio na urina para definir também. Aliás, talvez entre os exames laboratoriais, o único exame laboratorial que pode definir, assim, na maior parte dos casos, se o paciente está hipovolêmico, é a presença de um baixo sódio urinário. Praticamente confirma hipovolemia, exceto nos pacientes que estão em uso de diurético em dose alta, pacientes que têm uma lesão renal, glomerulonefrite, ou tem estenose bilateral de artéria renal. Eu não sei se em algumas situações de exceção, a maior parte das vezes um sódio urinário baixo é sinal laboratorial de hipovolemia. Então 24 horas depois que eu faço isso, eu posso reavaliar o sódio urinário. Não faço isso na hora, eu faço 24 horas depois. É um dos exames que eu posso utilizar, então, aqui, sódio urinário. Tem muito laboratório que não faz. Laboratório de hospitais públicos menores, assim, você vai ter uma dificuldade de dosar sódio urinário. Então, talvez você não tenha isso disponível. Você vai fazer apenas avaliação clínica aqui. Então você vai avaliar se há reversão dos sinais de hipovolemia, clínicos de hipovolemia, status mental, sinais vitais, mucosa, pele, e melhora do volume urinário. E você vai ficar atento à possibilidade do paciente estar fazendo, vamos dizer assim, uma hipervolemia iatrogênica. Você fez 500 ml, o paciente tem insuficiência cardíaca e aquele excesso de volume possa deixar o paciente hipervolêmico, e aí vai evoluir com edema agudo de pulmão, e aí você vai ter um problema causado por você mesmo. Então você tem que estar atento a sinais de hipervolemia, tá? Só tomar cuidado, porque se o paciente começar a edemaciar, edema periférico, pode acontecer que você comece a fazer soro, reposição volêmica, e o paciente evolui com esse edema periférico. Isso aqui não é hipervolemia a princípio. Tem um efeito dessa repressão de volume por cristalóides, que é uma hipoalbuminemia dilucional. Eu dou muito água e sódio e dilui a albumina, cai a pressão cótica e o paciente fica inchado. Então isso não necessariamente é sinal de hipervolemia, tá? Então, ficou inchado, tá demais. Não, calma. Você tem que estar mais atento a, por exemplo, sinais de excesso de volume pulmonar. Então, sinais de edema pulmonar. Então, não tinha, o pulmão estava limpo, começa a gritar nas bases do pulmão. Opa, tá inchando. O paciente estava eupneico, começa a ficar dispneico. Opa, está inchando. Então, você tem que estar atento a esses sinais de edema pulmonar e não simplesmente o edema periférico. O edema periférico sozinho não é sinal de que você tem que parar. Você tem que parar essa infusão. Então é assim. Faz 500 ml aberto, reavalia. Não respondeu, você repete. Você pode repetir, e aí a gente tem um número, e esse número ele é baseado muito em
Uma causa muito comum de hipovolemia é pacientes sépticos. Então a gente acaba utilizando esse parâmetro, que é de 30 ml por quilo. Paciente então, de 70 quilos, eu vou fazer mais ou menos 2 litros inicialmente de repressão de volume. Na repressão de volume. Então eu posso fazer 4 bolsas de 500. Faz 500, avalia, faz mais 500, avalia, faz mais 500, avalia, faz mais 500. Deu 2 litros. Não respondeu, a gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Eu posso repetir, então, 4 de 500, 4 vezes de 500. Eu posso repetir em volumes menores. Eu posso fazer 8 de 250. E aí vai depender do medo que você tem do paciente fazer hipervolemia. O paciente é idoso, cardiopata, você vai fazer volumes menores. Inclusive, esse volume inicial aqui. Certo? E você vai fazer na reavaliação. E aí você tem uma ideia de que você vai chegar mais ou menos em 2 litros no paciente com 70 quilos, em mais ou menos 2 litros. Paciente pequenininho, só para ter uma ideia. Você tem 40 quilos, é pequeno, amarelo, ó, vai dar 1 litro e pouco. Então, o desafio hídrico, essa repressão hídrica, ela é um volume quase a metade do que a gente está falando até aqui. Ok? E aí, quando é que você vai parar? Você vai parar quando houver estabilização clínica. Quando você reverter os sinais da hipovolemia, você pode parar. E aí tem 2 possibilidades. Tem 2 não. Tem 2. Você vai fazer manutenção via oral ou manutenção intravascular. E aí a gente vai falar isso quando a gente for falar de soro de manutenção. E aí a gente pode fazer tanto via oral quanto intravenoso. Aí o seguinte. Então tá. Nessa reavaliação, então eu tenho 2 possibilidades. Nesses ciclos de avaliação, se eu chego nesse limite aqui de 30 ml por quilo, tem um paciente que responde e tem um paciente que não responde ao desafio hídrico. O que responde, beleza, ok, né? Você salvou o cara. O que não responde, e aí você vai ter que estar atento a isso. Os pacientes que não respondem, a maioria dos pacientes hipovolêmicos vão responder a repressão de volume, tá? A maioria. Uma minoria não é responsivo ao volume. Esses pacientes têm que estar mais atentos, tá? Então, atenção a esses pacientes, porque eles vão precisar de uma atenção maior, tanto na investigação clínica quanto laboratorial e monitorização. Ok? Você pode considerar a possibilidade de que talvez o choque não esteja respondendo ao soro fisiológico e você precise de uma solução que tem uma eficácia de expansão plasmática maior, então você pode adicionar albumina ao esquema de ressuscitação. Você pode identificar uma causa secundária, então o paciente faz hipovolemia e está fazendo choque cardiogênico, por exemplo. Choque cardiogênico. E aí você tem que definir se há choque cardiogênico, você vai te utilizar medicações para tratamento de choque cardiogênico, que a gente vai falar aqui especificamente e tal. Então você tem que identificar por que ele não respondeu e considerar a possibilidade de utilizar outro tipo de fluido. E aí aqui, como tem a alternativa aos cristalóides, seria utilizar um colóide. E aí o mais facilmente encontrável aí seria a albumina. Ok? Então eu acho que para hoje é isso. E aí até a próxima. Em té.